no plano de eficácia sobrevivem efeitos jurídicos. É isso, Bruna? Você que estudou o tema? Ou cometi alguma impropriedade? Tá perfeito. Bom, alguma dúvida sobre isso? Pode falar. Eu fico desse lado, senão eu não vejo esse lado. Fala. Então vamos lá. Vamos só explicar para a senhora uma coisa. Eu disse, vamos só devagar, foi as duas premissas e eu chego na terceira que é a conversão. Primeira premissa: se o negócio é ineficaz por condição resolutiva, alguns efeitos podem sobreviver. A colega leu o 128. Primeira premissa. Segunda premissa: se o negócio é inválido, nenhum efeito sobrevive. Apago por inteiro. É aquela borracha que tira do mundo jurídico. A conversão do negócio jurídico é abandonar o que é nulo e achar um negócio válido naquela vença. Então, quando eu digo este testamento público é nulo porque o tabelião não assinou, mas vale como privado, o testamento nulo, público, não produz efeitos. O que produz é o privado, que é válido. Na conversão, existe um negócio, é bom que a senhora perguntou isso, nulo, que não produz nenhum efeito. Mas eu aproveito o negócio válido que estaria escondido no negócio nulo. Não é o nulo que produz efeito. O nulo some do mundo jurídico. É o que está escondido que eu posso aproveitar por conversão, ou substancial ou formal. Mas, repito, a senhora fez uma ótima pergunta. Não é o nulo que produz efeitos. É o negócio escondido que é válido, que está lá, que basta que eu leia melhor. Quando eu digo que o nulo não produz efeitos, eu tenho que avisar os senhores e senhoras, vocês estão no primeiro ano, e eu sempre aviso para vocês, eu tenho que fazer um disclaimer. A gente no primeiro ano tem que fazer a coisa mais simplificada dentro de uma lógica para a gente não criar só janela. Se não fecha janela, não aprende nada. Existem várias ideias de que o nulo pode produzir efeitos. Eu dei um exemplo para vocês aqui, lá atrás, que eu posso repetir. Um menino de 12 anos vende a sua bicicleta, que vale R$100, por 1.000, porque ele é um excelente comerciante. O negócio é nulo? É nulo, porque com 12 anos a gente está representado pelos pais, certo? Ele, com 50, entra com uma ação para declarar nulidade. Nenhum juiz declara nulidade. Ah, mas o nulo não convalida, o nulo... Eu disse para vocês que a teoria das invalidades não é preto no branco, como eu estou fazendo aqui. Só que é um curso de graduação no primeiro ano. Estou dando uma linha lógica. Mas, por exemplo, o Gunazar escreveu o texto. Olha, o que eu ri com a senhora. O que eu ri da sua frase. A senhora me deixou tão feliz aqui. Por que a senhora botou nesse cara? Nossa, eu ri. Botei no escritório inteiro. A frase dela foi demais, foi demais. Depois ela fala. Foi demais. Ela sabe bem o que ela falou, porque a senhora, como disse em inglês, eu ria. Bom, o que acontece então? O Gunazar escreveu um livro sobre direito. Você sabe a história? Sobre direito aqui. Não, Gunazar escreveu. Ainda bem que tem que ser professor que se diverte, graças a Deus. Sobre Deus, eu estou feliz. Olha, o professor do Nazar escreveu um livro, não sobre tentativa, sobre a invalidade do negócio de jurídico. E lá ele tem vários trechos que ele vai dizer que o negócio nulo pode produzir efeitos e pode se manter no mundo jurídico. Mas eu não posso pegar agora uma tese de doutorado e transformar no curso de graduação. A gente sai disso aqui com uma verdadeira muvuca jurídica e a gente não entende nada. Então, a regra geral é que o nulo e o anulável desaparecem com todos os efeitos, não sobra nada. E aqui, no campo da eficácia, a condição se opera e sobram efeitos do negócio jurídico, se for de trato sucessivo. Ficou bem claro isso? Muito bem. Dito isto, vamos começar então o termo. Vamos começar então
o termo. O termo, eu ri muito com a colega que falou assim, Simão, antes de você, o termo subordina, eu tenho um problema, você tem uma crise de risco genuína, eu paro a aula e eu não paro não. Um dia tive um cursinho dando uma aula online, com vídeo, que o Gunazar mandou uma mensagem durante a aula, e eu olhei, eu parei a aula, sentei no chão, chorava, eu ria, eu soluçava e chorava. Muito bem. Nada demais. O senhor é bom, mas o Baltazar é assim demais. Você me fala, muito obrigado, porque eu fiquei tão feliz. Muito bem, então. Antes de explicar termo, o senhor podia repetir condição perplexa, porque eu acabei não entendendo. Condição perplexa que priva o negócio dos seus efeitos. Bom, termo subordina os efeitos do negócio jurídico a um evento futuro e certo. Subordina os efeitos do negócio a um evento futuro e certo. Bom, se ele é futuro e certo, como eu lhes disse, temos 3 eventos que são futuros e certos. Uma data de calendário, 31/12/22. Temos os lapsos temporais, em 3 meses, em 1 ano, em 1 semana. E temos a morte, que é o chamado termo incerto, porque a morte, eu já falei isso para os senhores, tá? A morte é certos an, incertos quando. Os termos, quanto aos seus efeitos, se classificam em termo suspensivo, também chamado de termo inicial, termo suspensivo ou termo inicial, e termo resolutivo ou termo final. Resolutivo ou final. Como nós já vimos as condições, agora fica fácil, certo? Se o negócio, se eu disser, eu vendo a casa, recebo o preço, mas só entrego a casa em 1 ano, os efeitos estão começando daqui a 1 ano. Portanto, o termo é suspensivo. Certo? Se eu disser, eu te entrego, mas daqui a 1 ano está desfeito, é resolutivo. Ou seja, é a mesma ideia do suspensivo e da resolutivo para a condição. Só que o evento é certo. Ele é futuro, ele é certo. Acho que eu não falei uma coisa que vocês podiam esbarrar. Se eu subordinar por acaso um negócio de São Paris aqui, tá? São Paris, a um evento passado. Doutor Regis, alegria. Eu devia estar com você isso. Se eu fizer, eu vou por volta da aula, se eu tiver um evento passado, vocês concordam que se eu vendo a casa, mas eu entrego dia 30 de dezembro de 2020, que é um evento passado, ou eu não posso, ou por exemplo, eu vendo a casa, não, eu digo assim, eu vou doar a casa, se o Brasil for campeão da Copa de 2014, a gente já sabe quem foi campeão. No caso de eventos passados, a condição tem que ser não escrita no termo também. Os eventos passados, eles têm que ser não escritos, porque não são futuros, são passados. Então tem que ser não escritos, tá? Eu esqueci de falar isso antes. Professor, o termo por morte gera os mesmos direitos a pessoa quanto o testamento? É uma boa pergunta. O testamento é um negócio jurídico que só gera efeitos após a morte. O termo relacionado à morte só vai gerar efeitos após a morte. Mas há uma diferença importante. O senhor acertou nessa semelhança. É que o testamento como um todo, ele é revogável a qualquer tempo porque ele é um negócio jurídico unilateral. Só depende da minha vontade.
Então, se eu tiver feito o testamento, deixando todos os meus bens com uma associação de caridade, depois eu me apaixono, quero deixar para a pessoa que eu estou apaixonado, eu posso revogar. Aquela caridade pode dizer, mas você tinha dito no testamento, irmãos, eu estou vivo. Aqui, só para o senhor ter uma ideia, o termo que nasce do negócio jurídico bilateral não pode ser revogado. É verdade que o termo do testamento vão produzir efeitos após a morte nesse caso. Mas o termo que nasce do acordo, né, eu digo assim, eu tenho uma casa, doutor, que mora hoje a minha tia-avó, que está com 90 anos. Eu digo, eu dou a casa, mas só entrego quando morrer minha tia-avó, porque eu quero que ela viva na casa tranquila, eu não quero que ela tenha dor de cabeça. Quando ela morre, eu lhe entrego a casa. Esse combinado nosso vincula os dois, tá certo? Agora, não dá para desfazer a doação por um ato unilateral, o testamento dá, mas no fundo os dois produzem efeitos iguais. A morte é um fator de eficácia, nos dois casos. O senhor está correto. É só porque ele quer perguntar na frente. Professor, e no caso de uma condição passada, mas ainda eu não sei o resultado, por exemplo, falar. Não. A doutrina é clara. Se a condição é passada, sabendo ou não o resultado, isso é irrelevante. Foi a boa sua pergunta, tá? Se eu dizer assim, eu dou para você a casa, somos 22, tá? Se o Brasil ganhou a Copa de 2014, é porque eu não sei, porque eu estava criou, conservado no gelo, acordei tipo um mamute que voltou. Não adianta, tá? O senhor saber, o senhor não saber, a doutrina é clara. Porque senão vira, já pensou a confusão? Provar que o senhor sabia ou não sabia, a confusão tem isso que não é escrita. Não adianta o senhor falar, mas eu não sabia se o Brasil ganhou a Copa de 2014, porque eu tive um coma, pode ser uma tragédia, eu voltei agora no coma. Não cola. Esse argumento, juridicamente, teria uma tamanha insegurança. O que é passado, presume-se que todos saibam. Eu dou a casa se os aliados ganharem a guerra de 45. Porra, nós estamos em 2025 daqui a pouco. Mas eu não sabia, porque eu estava lá numa ilha deserta, eu tomando tiro, eu esperando a guerra acabar, já acabou faz 80 anos. Não cola. A doutrina diz que nesse caso o tiro, o efeito é que o senhor conhece. Tá? É interessante, o filme que fala isso. Ele fala isso claramente. Condição com eventos passados. Tem esse conhecimento. Mas se for um evento passado que eu não tenho conhecimento, tem esse conhecimento. Tem que estar em segurança. O senhor subordina ao futuro, não ao passado. Se a Idade Média acabar, ele doa a casa. Já acabou aquilo, já foi. Mas eu não sabia. Já acabou. Quem quer perguntar aí atrás? Senhor? Você consegue colocar o termo, a condição tipo, do termo com a morte de outra pessoa? Normalmente é isso. É um termo com a morte de outra pessoa. Eu digo assim, eu tinha um cliente que tinha muitos imóveis. É aquele cliente daquela na batida de carro. O velhinho que bateu o carro, não percebeu que bateu o carro, eu te contei da audiência. Esse senhor, ele tinha muitos imóveis. E ele queria distribuir para os filhos, para evitar inventário, briga, né? Então ele fez várias doações, etc., para os filhos. Só tinha um imóvel que ele era velho, você imagina a tia dele, era muito mais velha que ele. Só que a velhinha morava no imóvel. E ele não queria correr o risco de doar e os filhos tirarem a tia dele do imóvel. O que ele fez? Ele doou sob condição. Quando minha tia morrer, a doação produz efeitos. Exatamente para evitar que os filhos, donos, tirassem a tia do imóvel. Ele fez exatamente isso. Morte alheia. Morte própria, normalmente, faz o testamento. Pode ter termo com morte própria. Só que aí começa uma confusão enorme. Porque termo com morte própria, em tese, se confunde com disposição, morte causa e precedente do testamento. Aí é bem complexa a pergunta. Normalmente o exemplo é de termo com morte alheia. Tá? Muito bem, sim senhora. O termo com morte própria pode ser usado para sair daquelas regras dos 50% do testamento? E por isso que não, que é fraude sucessória. Exatamente por isso que não pode. Exatamente isso que não pode, chama fraude legítima. Porque senão seria fraude. Tem que tomar cuidado. Bom, muito bem. O termo, então, ele pode ser suspensivo ou resolutivo, mas ele gera direito adquirido. Pode. Então vamos seguir os artigos sobre termo do Código Civil. Ele gera direito adquirido, tá? Não há debate de eventual como na condição. O termo gera direito sempre adquirido. Sempre. Qual que nós estamos agora? Primeiro do termo, acho que eu falei que é o 130? Não, 130 não. 131.
Lê o 131 por gentileza para mim. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Ou seja, o que eu acabei de dizer, mesmo com o termo inicial chamado suspensivo, direito adquirido desde logo, tá? É o contrário da coisa suspensiva do direito eventual. O termo não suspende a aquisição do direito. Deixa eu ver o próximo artigo. Qual que a gente precisa ver agora? O 132, ele vai ensinar a contar prazo. Mas eu queria ler para vocês, antes dele, o 133 e o 134. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem dois artigos do Código Civil de termo que reverberam na parte especial com frequência. Eu queria que os senhores deixassem esses dois artigos bastante em destaque nas anotações, porque muitas questões contratuais e muitas questões da parte especial são resolvidas por estes dois artigos. Eu vou explicá-los com calma, são artigos ultra relevantes. Eu vou contar o caso concreto, os senhores vão entender se é o artigo. Uma época chegou uma cliente no escritório, esse caso aqui é fabuloso, para vocês entenderem como existe alguma dificuldade de compreensão do sistema jurídico. E chegou uma moça e falou assim: doutor Simão, eu me separei do meu marido faz 10 anos. 10 anos. E no acordo de separação que eu fiz com ele, perante o juízo da Tatuapé, existe uma cláusula que ele, marido, divorciando, e já divorciado há 10 anos, compraria para os nossos filhos um apartamento. O acordo era muito interessante, quer dizer, no bairro de Tatuapé, um apartamento com no mínimo 2 quartos, descrevia mais ou menos o prédio, ou seja, era um acordo com detalhes de como seria esse futuro imóvel. Inclusive dizia, num valor aproximado de tantos reais. Só que o problema, não havia no acordo termo, prazo para isso. Não havia. Simplesmente o acordo tinha várias regras sobre a compra desse futuro imóvel, só que não havia combinado entre as partes do quando. E o que eu fiz? Vocês já vão entender que eu já vou no meu artigo junto, vocês vão entender. É exatamente esse artigo que eu fiz. Eu notifiquei a parte contrária, o ex-marido, e disse: o senhor tem 90 dias para comprar o imóvel nos termos do acordo, sob pena de execução judicial. Notifiquei, dei 90 dias, e o marido não fez nada. E eu entrei com uma ação para cobrar o valor do apartamento. E foi muito divertido. Eu cheguei na audiência, uma juíza nova, mas muito despachada, muito... Ela chegou e falou assim, para a parte contrária: o senhor não comprou o apartamento? Não comprei. E o senhor não vai comprar? Aí o advogado falou assim: excelência, é claro que ele não vai comprar. Se não tem prazo, ele faz se ele quiser. Olha a frase advogada. Se não tem prazo, ele faz com ele. Só faltava agora, advogada, ele seguiu o prazo porque esse aí mandou em 90 dias. Quem é ele? Ele não é juiz para me dar prazo para comprar o apartamento? E foi muito divertido, porque o artigo 134 do Código Civil responde exatamente aos senhores por que eu podia ter fixado o prazo numa obrigação sem prazo. Certo? Certo? Eu podia pensar. O que diz o 134? Os negócios jurídicos exigidos sem prazo são exequíveis desde logo, salvo a execução tiver que ser feita em lugar diverso ou dependente de lei. Os negócios indevidos sem prazo, que era o caso, tinha um negócio indevido, a obrigação de comprar o apartamento, certo? São executíveis desde logo. Está no código. Desde logo, quer dizer, eu exijo de imediato. Salvo se a execução depender de tempo. E por que eu pensei em 90 dias? Porque comprar um apartamento não é uma coisa que você compra em um dia, nem em 15 minutos. Eu concedi 90 dias, que eu achei um prazo razoável para atender a 134. Era uma obrigação sem prazo, era uma obrigação que comercialmente, tecnicamente não é simples comprar um apartamento, então eu concedi 90 dias.
E a lei diz que se a obrigação for exequível em outro lugar, ou depender de tempo, eu tenho que dar tempo. Vou dar um exemplo simples. Eu contrato um pedreiro para fazer o muro da minha casa. Ele diz, doutor Simão, qual é o prazo que você tem? Eu falo, não tem prazo, vai fazendo. Só que vai fazendo, passa um ano e ele não começou a pôr as pedras. Eu notifico. Posso notificar? Posso. Se nós não combinamos prazo, as obrigações são exigíveis, exige logo. 1, 3, 4, guarda a iniciativa. Tem gente que não sabe como por fim é contrato. Ah, não tem prazo, como é que ele termina? Termina quando eu, credor, quero. Quando eu, credor, quero. 1, 3, 4, 4. Só um minutinho, Bruno. Agora, tem um detalhezinho. No caso do pedreiro, eu não posso falar que ele faz um muro em 5 segundos. Ele tem um prazo natural para se fazer um muro. Então eu tenho que conceder o prazo para ele fazer um muro compatível com a execução do muro. É como diz o código. Se a prestação for cumprida em lugar diverso, mas antes que eu tenho que entregar o cavalo vendido, eu vendi um cavalo no interior de São Paulo. Não tenho prazo para entrega. Só que o comprador está em Manaus. Eu não posso chegar e falar, o cavalo está em Manaus hoje. É muito difícil mandar um cavalo com regras sanitárias, passar pelos atestados veterinários para chegar em Manaus. Não chega. Então qual que é o prazo razoável? 30 dias? 60 dias? E eu dei esses 90, eu que dei. Eu achei um prazo razoável para eu comprar um apartamento. E a juíza via, foi demais. Ele falou assim, pô, então a senhora acha realmente que como não tem prazo, isso aqui é uma doação. O seu cliente faz o que ele quiser. A gente bateu na mesa e falou para mim, por que o senhor não comprou esse apartamento até agora? Por quê? O senhor diga, por que o senhor não comprou esse apartamento até agora? Ah, o senhor teve outras prioridades. O senhor não comprou o apartamento, não vai comprar. Sentenciou na audiência, converteu em precisão de obrigação, o cliente saiu com a dívida atestada por sentença e eu comecei a execução. Repare, quando não tem prazo, não é algo que não é exigível nunca, senão seria uma coisa ilógica, seria um antijurídico. Isso é no campo da moral. Se eu quiser, eu faço. Mas se ele se comprometeu a fazer, 1, 3, 4, está fechado, senhores. Quando não tem prazo, é executível desde logo. Bruna fala que depois eu quero falar, alguns contratos dizem, quando não tem prazo, não é executível desde logo. Isso é exceção. A regra é essa. Quando não tem prazo, é execuível desde logo. Fala. Em promessa de compra de imóvel, tem muitas empresas, principalmente as chamadas cooperativas habitacionais, que na verdade não são consideradas pelos tribunais como cooperativa. Elas colocam que vão entregar o imóvel tantos dias, não tantos dias, mas após a expedição do ABITS, alguma coisa assim. E na realidade o que se verifica é que elas não colocam prazo para entregar. Então, ou aprovação da prefeitura, alguma autorização do poder público. A gente tinha um caso no escritório que, assim, passados 3 anos, não tinha tido essa autorização. Mas a parte ela tinha aqui no poder público para também tentar obter isso. Ela não pede, se eu puser assim, ó, se eu pusesse no contrato, eu vou passar a escritura depois que a prefeitura aprovar. Eu não peço aprovação, não vai ter nunca escritura. Porque eu não pedi aprovação, não houve nem recusa nem aceitação, porque eu não pedi. Então você notificou para quê? Agora vamos ver, doutora Bruna, você notificou para quê? Para passar a escritura ou para pedir autorização para a prefeitura? Não, ela já tinha iniciado o pedido, mas estava demorando muito. Inicialmente, em tratativas, tinha sido informado que a previsão era X. Ah, de X Só tem. que já tinha passado muito tempo da previsão sem autorização. Então a gente chegou e falou, ó, a gente já te constituiu e mora, estamos resolvendo o negócio. E aí a gente pediu a restituição das parcelas, não devolveu a obra, a gente entrou com a ação. É muito engraçado, porque vocês vão, em breve, se já não estão estagiando, você está tendo a área contratual, guardem a experiência do professor Simão no assunto. Tem 2 tipos de advogado na área contratual. Só tem você no contrato, tá? Não tem nem acordo ainda, está formando o acordo. O instrumento viabiliza o acordo. Se você tem 2 tipos de advogados, os advogados da antiga, que fazem multas abusivas para literalmente esmagar a parte contrária e tentar tirar as vantagens que são absolutamente indevidas, ou advogado colaborativo, que faz uma minuta boa para fechar o negócio. Eu agora, depois que meu pai faleceu, minha mãe se vendeu um pedaço de terra no interior, e eu achei um comprador, etc. O comprador mandou a minuta do contrato para vender a terra. Eu achei a minuta muito divertida. Porque a minuta, ela é claramente abusiva. Ela é abusiva do primeiro ao fim, do começo ao fim. Daí eu liguei para o intermediário que está fazendo o negócio, falei assim, bom, vamos assinar o contrato? Eu falei, não,
Eu vou explicar para o senhor. Contrato pressupõe acordo. Eu não concordo com nenhuma das cláusulas, não tem acordo. Eu vou vender a terra para outro. Ele ficou bastante nervoso, porque como é uma questão, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas existe um projeto em cima da terra. Eu disse assim para ele: contrato bom é o contrato que a gente busca o equilíbrio e justiça. Contrato que um ganha e o outro perde não é contrato. Então, vocês guardem o seguinte: a coisa mais infantil para um advogado que faz contrato é querer levar vantagem em cima da outra parte. O contrato tem que ser justo e equilibrado para fechar. Porque o cara que quer levar vantagem, se encontrar o mais esperto que ele encontrou, que eu dou aula disso, não tem contrato. Não forma o contrato. Então, o contrato tem que ser bom, justo e equilibrado. Esse é o bom contrato. Daí já assina. Ele produz efeitos. Resultado prático. Ele virou para mim e falou semana passada: não, Simão, nós assinamos um termo de promessa que você vai vender. Eu falei: não vou assinar termo porque eu não vou vender para vocês. Com esse contrato eu não vou vender. Porque não é um problema. Porque as pessoas acham assim: vender é combinar preço e forma de pagamento. Não é só isso. Tem uma série de cláusulas que você pode concordar. Eu falei: não tem negócio. Ele ficou tão desesperado. Eu falei: não tem negócio. Eu não vou vender. Acabou, está desfeito o negócio. Não, mas e se eu mudar o contrato? Por que ele mudou antes? Por que mandou essa porcaria? Por que não fez tudo direitinho desde o começo? Daí eu falei eu até falo para o jurídico da empresa, mas se o jurídico tiver bom senso, se quiser enfiar cláusula abusiva, só para você ter uma ideia, você acha que alguém, o senhor está no primeiro ano de direito, vai vender um pedaço de terra, e o contrato de venda do senhor diz que a terra vizinha, que é do senhor, que continua do senhor, se o senhor for construir, o senhor precisa pedir autorização de quem comprou sua terra. Quem vai vender algo pela autorização do vizinho para construir? Ninguém. Simplesmente não vendo. Porque já pensou daqui a 5 anos eu resolvo fazer lá uma casa de campo, vou ligar minha empresa, eu posso fazer minha casa? Que isso? Isso é cláusula pueril, não é cláusula de contrato. Isso é para tirar. Isso chama ânimos gozante na cara do outro, é para tirar sarro. Isso aqui sabe o que é? É trapalhões, lá, não tem sentido jurídico nenhum. Ele assustou, viu? Mas efetivamente esse tipo de advogado frustra as tratativas várias vezes. E eu vou dizer uma coisa para vocês também, é bom que vocês saibam disso. O advogado de contrato que quer se vender para o cliente, normalmente ferra o negócio. Ele só quer ganhar em cima da parte de contrato. Eu nunca me esqueço, bom, deixa eu falar, de cláusula penal, depois eu entendo cláusula penal para você. Eu uma vez fui negociar um contrato de subempreiteira. O cliente ia fazer uma parte de uma grande obra pública, ele era subempreiteiro. Subempreiteiro quer dizer, o empreiteiro é contratado pelo dono e ele empreita partes da obra. Normalmente o hospital, por exemplo, tem empresas com expertise de várias coisas no hospital. Construiu uma sala de raio-x, construiu um sistema de dutos de ar-condicionado. E eu me lembro que eu tive uma discussão jurídica sobre isso. Por quê? Porque a parte contrária, eu fui até Belo Horizonte e Milotei, Dixit Yeso, naquele tempo a gente pegava dinheiro para tudo, para discutir o contrato. Contrato complicado, discutimos. Daí chegou na hora da multa, faltava um pouco. Uma tarde inteira de tratativa, fomos ajustando. Ele falou assim: eu quero uma multa de 10 milhões de reais. Mas a obrigação era de 5 milhões. E o Código disse que a obrigação limita o tamanho da multa. Está escrito no Código. Todos dizem: não, eu quero de 10 e eu não fecho, eu quero de 10 e eu não fecho. O que eu fiz na reunião? Falei: então, vamos fazer o seguinte, vamos assinar agora um compromisso de que nós concordamos com tudo menos com a multa. E deixamos a multa em aberto para a gente renegociar no outro lado. Assinamos tudo. Quando acabou a assinatura, eu peguei o Código Civil e falei assim: olha, o que o senhor quer é nulo pelo Código Civil. O advogado fez papel de idiota, precisou assinar o contrato e nós fechamos a acordo. Por quê? Porque não entendeu o limite legal da cláusula penal. Então tem advogado que quer fechar acordo e tem advogado que não quer fechar o contrato. E eu estou diante de um que não quer fechar o contrato. Mas deixa comigo que nós vamos resolver. Doutora, e os prazos do 133? E os prazos do 133? Existem 2 tipos de negócios jurídicos, né? O entre vivos, que produz efeitos desde logo, e o mortis causa, que produz efeitos após a morte. Entre vivos, que produz efeitos desde logo, e o mortis causa, que produz efeitos após a morte. O contrato é entre vivos, produz efeitos desde logo. O testamento é mortis causa, só produz efeitos após a morte. Vamos ver quem tem a vantagem dos prazos nos contratos e nos negócios mortis causa. Então, por gentileza, 133. Nos testamentos
presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Esse artigo ali. No testamento, o prazo existe em favor do herdeiro. E no contrato, em favor do devedor. No testamento, mais para frente, a gente estuda isso com calma, é menos relevante. Nos contratos, o prazo existe em favor do devedor. Vamos ver se você já percebeu uma coisa. Você tem um boleto bancário para pagar uma compra que você fez, certo? Que está marcado que você vai pagar dia 10 de novembro. Você tem que pagar no dia 10 ou até o dia 10. Por que até? Porque eu tenho um prazo em meu favor, eu sou devedor. Portanto, o devedor paga até a data. Mas ele pode pagar antecipadamente? Pode. Tem gente que acha que não. Errado. Os prazos dos contratos são em favor do devedor, que pode pagar antes da data fixada. Agora, repare, o fato dele poder pagar antes da data não quer dizer que ele é obrigado. É uma faculdade. Ou seja, se o prazo existe em favor do devedor, antes do prazo ele não pode ser cobrado. Claro, mas ele pode pagar. E vem mais uma coisa para vocês. Ah, Simão, então eu posso, por exemplo, financiar a casa própria em 30 anos. Daí eu tenho uma sorte tremenda, recebo uma herança, ou recebo um dinheiro de trabalho, e tenho dinheiro para quitar os próximos 30 anos, matar o contrato. Olha que coisa interessante. O termo existe em favor do devedor. Ele pode pagar hoje o que ele pagaria nos próximos 30 anos. Ele pode. É direito dele antecipar o pagamento. Então ele vai lá e quita. Qual é o problema técnico dessa operação? É que os juros são calculados para o futuro. Se ele paga hoje, eu não posso cobrar juros de algo que não ocorreu. Vocês estão entendendo qual é o problema? Se ele quitou hoje, os juros que se venceriam com o tempo não podem ser cobrados. Existe uma situação em que, diz a lei, o prazo existe em favor do credor? Sim. Em algumas situações, eu combino e digo, o prazo existe, mas em meu favor, você não pode pagar antes. Isso é raro na prática. Isso é raro. Normalmente, o prazo existe em favor do credor. Mas a gente pode ter um prazo em favor do credor. Nos anos 90, no metrô de São Paulo, tinha uma propaganda de banco, e escrito assim, nas estações. Você precisa de 100 reais, 100 reais nos anos 90, hoje deve ser 5 mil, porque nós estamos 100 reais. Se precisar, nós financiamos com juros de X%. Então você pega 100 e ao final paga, vamos dizer, 110, seriam os juros, né? Só que vem escrito embaixo assim no metrô: não se permite pagamento antecipado. Por que se permite pagamento antecipado? Eu pego hoje, amanhã eu pago, todos os juros futuros não são pagos. Então o banco combinava, por cláusula de adesão, que a gente não podia pagar antecipadamente. Tinha que cumprir os prazos e os meses estipulados. Existe um contrato que a gente faz, e fazia mais antes das vendas da internet, que era um contrato com prazo em favor do credor. Era muito comum esse contrato. Você ia comprar presente de casamento em loja, as famosas listas de casamento. E você chegava na loja para comprar um presente de casamento, e aí o casal que ia se casar punha lá datas para entrega das coisas. Você já pensou, se cada um compra um presente e você manda para casa? Aquilo vira uma confusão. Então o credor, que era o titular do presente, o casal, tinha datas para entrega. O devedor, que era a loja, não podia entregar quando ela quisesse, mas somente nas datas avançadas. Isso é um prazo em favor do credor, titular dos presentes, e não do devedor, que é a loja. A loja não podia falar assim, eu entrego hoje porque o frete é mais barato, ou entrego hoje porque o caminhão disponível. Não. Você entrega na data que nós marcamos. E normalmente era logo após a lua de mel. As pessoas marcavam a data da entrega no dia seguinte à lua de mel, quando chegavam, para não terem que ficar lidando com o presente antes disso. Hoje as listas são mais virtuais, hoje tem muito dinheiro
né? As pessoas dão dinheiro, dão conta, mas naquele tempo não era presente físico, geladeira, fogão. E eu era padrinho profissional, acho que eu fui padrinho de uns 20 casamentos e de umas 10 crianças. Agora eu me aposentei nessa vida de padrinho. Talvez, ô Bruna, você acha que o seu Bazar vai me chamar para ser padrinho? Agora eu quero saber, vamos ver. Agora vamos ver a saia justa. Você vai me chamar para ser padrinho? Eu chamo que ele é querido do casal. Ah, muito obrigado. Serei padrinho, mas não vou dar presente, Bruna, porque eu acho que dar presente é uma coisa antiga. Só vou dar afeto. Agora nós substituímos os valores pecuniários pelos valores afetivos. Muito bem. Não, padrinho de batismo não me aposentei. Ah, obrigado. É muito obrigado. Coisa para iniciar tanta filhada foi. Muito bem. O 133 e o 134 falam disso. Amanhã nós vamos falar da contagem dos prazos, que é o 132. Anotem, por favor, esses dois artigos com muito carinho. 133 e 134. Fala. Sim. Ou se a lei disser. Eu não conheço nenhum caso que a lei manda que o prazo seja em favor do credor. For contrato, eu conheço. Esse dos juros é um caso clássico. Você não podia antecipar o banco para não tirar os juros futuros. Era um prazo em favor do credor. Raríssimo na prática. Eu já combinei prazos em meu favor com o credor porque eu ia viajar. Então eu jogava depois da viagem, mas é muito raro. Mas no caso de, por exemplo, financiamentos de imóveis no banco hoje em dia, existe essa cláusula de Não, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. No financiamento de imóveis é proibida a cláusula que proíba o vencimento, o pagamento antecipado. Então, qualquer adquirente de casa própria pode antecipar. Se tiver cláusula, a cláusula é nula. Contrato de financiamento de imóvel para moradia é nula essa cláusula, tá? Todo mundo pode financiar e pagar antecipado. É interessante porque, olha aqui, com a mão, você tem que pagar 5 anos de contrato. Daí você pagou o primeiro e quer antecipar. Você não antecipa no mês seguinte nem do outro. Você antecipa de trás para frente. Sabe aquele que o contrato vai diminuindo até chegar? É assim que é a antecipação. Se não for total. Vai antecipando as parcelas mais na frente. Fechado isso? Amanhã vamos falar da contagem do termo e depois vamos trabalhar o modo ou encargo, que é o último elemento acidental do negócio jurídico.